Você conhece um toca-discos da Technics, fabricado pela National do Brasil? Sim, SL2900, o toca-discos da Technics, trazido para ser montado e fabricado no Brasil. Hoje você vai conhecer detalhes e curiosidades sobre esse equipamento clássico, por que não dizer, da indústria nacional. Bom, e como o pessoal sabe aí, eu não gosto de falar em cima dos folders e sim do próprio equipamento. Então temos um SL2900 aqui e a gente vai ver todas as funções, todos os detalhes do equipamento agora. Bom, e antes de iniciar, vou dar um recado aqui, na verdade são vários recados. O primeiro recado, antes que comecem a me xingar aí, não, a gente sabe que esse equipamento aqui não tem engenharia nacional, né? Não foi elaborado no Brasil, ele simplesmente foi montado no Brasil, como vários equipamentos que a gente conhece dessa geração. E também, como muita gente acha que muitos equipamentos que foram sim projetados no Brasil são equipamentos de lá de fora, né, a gente precisa colocar um ponto final nisso, com relação aos equipamentos que foram projetados no Brasil e os que não foram, ok? Mas isso aí é um vídeo que eu vou fazer aqui pra frente nesse canal. E inclusive, se você gosta dessa geração de equipamentos, que vem dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, alguma coisa, nacional, importado, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração. Vídeos com opinião sincera, conhecendo o equipamento, curiosidades e por que não, né, curiosidades. Aqui ó, tenho dois equipamentos da Gradiente, um 3700 Gradiente e um Model 366 Gradiente. Muita gente vai falar que, não, esses equipamentos são JVC. Não, aqui a gente tem um equipamento JVC e aqui a gente tem um equipamento que foi elaborado no Brasil. Por isso que eu ainda preciso fazer um vídeo desmistificando essa situação aí. Não é o caso desse equipamento, porque esse equipamento aqui é um Technics simplesmente montado no Brasil. Então, se você tem interesse nessa geração, inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece aí de dar um like para ajudar o vídeo e o canal. Bom, então não é o caso desse equipamento. Esse equipamento aqui sim é um equipamento japonês, digamos assim, todo elaborado no Japão, mas que foi trazido os projetos para cá, provavelmente as peças também, e simplesmente montado, fabricado aqui no Brasil. E por que ele não foi, não foi feito pela Technics, né? Por que não foi feito pela Technics? Porque no Brasil a gente tinha, nessa época, alguns problemas, ok? Com relação à indústria, né? A indústria teria que ser, para ser montado alguma coisa aqui, ela teria que ter uma porcentagem de tudo que era feito no Brasil. Então, uma porcentagem muito grande teria que ser fabricado no Brasil para poder ser lançado aqui. E a Technics aproveitou, né, que ela, não sei, tudo que eu vou falar aqui é o que eu conheço. Se tem alguma coisa que eu estou falando que você discorda ou que você conhece uma teoria diferente, deixa aí nos comentários. Então, como a Technics também era national, e a National já estava no Brasil, porque ela produzia os televisores e tudo mais, a Technics achou melhor, então, no caso, em vez de fazer um processo para lançar equipamentos Technics, ela preferiu fazer com que a National fabricasse esses equipamentos aqui, porque ela já estava inserida no nosso mercado nacional, tá? Então, por isso que esses equipamentos aqui são National Technics. Por quê? Porque no Brasil precisava de uma empresa nacional que produzisse os equipamentos, uma porcentagem. Outra curiosidade aqui dessa geração, aqui a gente tem um folder de época, né? Aqui com todos os sistemas do motor, eu vou falar um pouco sobre o motor dela e tudo mais, o braço e tudo mais. E o folder aqui, ela traz uma curiosidade que é o seguinte, você tem aqui o SL2900C, que provavelmente seria essa versão, né? A versão C de cromado, né? Provavelmente. E aqui a gente tem o SL2900P, que é a versão provavelmente preto, né? Se fosse uma nomenclatura internacional, aqui seria B de black e aqui seria S de silver, provavelmente. Então, nós temos essa versão cinza, versão preto, e também temos a versão madeira, né? Porque isso aqui é feito de madeira, então a versão natural. Eu já tive uma versão natural, vou deixar aqui na descrição, e se eu não me engano,
Se eu não me engano, essa da versão natural, eu acho que ela é japonesa. Ela não é nacional. Porque aqui no folder mesmo já diz, ó, saiu a linha black, preta e cinza. Porque isso aqui era um conjunto do receiver e do tape deck, que também da Technics, que veio para o Brasil e era montado aqui, né? Então esses equipamentos existiam a versão prata e a versão preta. A versão natural, que é de madeira, eu acredito que seja só japonesa. O ideal é assistir o vídeo da versão japonesa que eu tenho aqui, ou da versão natural, que você vai entender se talvez ela é natural, se ela é japonesa ou não. Bom, vamos às funções do equipamento, tá? É um equipamento direct drive, quer dizer o que? Motor direto, mas com uma inovação que eu já vou mostrar aqui já de cara. Então a gente tira aqui o borrachão dela, né? Um borrachão bem espesso, característico. E aqui a gente já tem uma inovação no sistema do motor dela, que é isso aqui, ó, né? Então a gente tem um motor diferente. Se você pegar qualquer tipo de equipamento direct drive, o que vai acontecer? Você tem um motor completo aqui, um motor totalmente completo, tá? Onde você vai ter o eixo, então o eixo vai girar, correto? Por quê? Porque o motor está fazendo esse eixo girar, e aí vai girar o prato, que vai estar ligado ao eixo. Aqui não, aqui na Technics a gente tem parte do motor, então aqui você tem toda a parte do induzido do motor, certo? E a parte da parte magnética do motor está aqui, fazendo com que praticamente flutue, né? Um comparativo que eu faço é os coolers de placa de vídeo, tal, aqueles coolers top, né? De peças de super qualidade de computador, são feitas assim. A hélice do cooler, tá? Ela também carrega aqui a parte magnética, onde você só encaixa a hélice ali na parte do induzido do motor, fazendo com que essa hélice praticamente flutue. É o mesmo sistema aqui. Então você tem um motor separado, né, onde você praticamente faz com que esse prato aqui flutue, né, e não tenha todo aquele problema do motor completo fazendo girar um eixo, aonde você vai o prato carretando vibração e tudo mais. Então isso aqui é uma coisa muito interessante desse toca-discos. Bom, o que mais? A gente tem aqui uma chave de seleção de função, 33 velocidades, né, e 45. E o desliga, então ele pode parar aqui, ele fica 0, inércia, você vem para o 45 ou para o 33. Estrobo, característica fundamental para esse tipo de equipamento de época, onde você consegue verificar a velocidade, conferir a velocidade do equipamento num sistema do prato, né? Você tem ranhuras no prato que ela vai girando, ok, já dá quase para notar, né? Então ele vai girando e uma luz aqui te diz se a velocidade está correta ou não. Duplo controle de velocidade, ajuste fino da velocidade, 33 e 45 rotações, duplo cada potenciômetro para cada rotação. Por que, né, que é importante isso aqui? Porque se você regula o 33, você não altera o 45. Então cada potenciômetro tem a sua regulagem fina. Então quando eu mudar, então estou no 33 regulado, quando eu mudar para o 45 ele vai estar correto também, porque eu não alterei mexendo aqui, ok? Bom, sistema de braço em S, com head shell destacável, característica desse tipo de equipamento, você consegue sacar aqui o head shell, né? Uma curiosidade que vê. Então você consegue sacar aqui o head shell, ó. Correto? Se eu quiser colocar outro head shell, então eu coloco esse, tiro esse, ok? Então você consegue ter essa disponibilidade aí, né? Essa facilidade, digamos assim, de manutenção, né, no equipamento, e também a substituição de um conjunto. Você pode ter vários conjuntos iguais a esse, onde você pode utilizar um conjunto diferente para cada tipo de disco ou alguma coisa assim. Vários conjuntos magnéticos. Controle de contrapeso, anti-skating, lift. Aqui uma coisa interessante desse toca-disco, porque ele é automático, então você tem todo o sistema automático, ele inicia o disco, ele termina o disco, vai até lá, desliga, e você tem um setor aqui de repetição, onde você consegue dizer se você quer que ele repita uma vez só, 2, 3, 4, 5, 6 ou infinitamente, ou não repita nenhuma vez. Então você consegue controlar por esse botão aqui. O segundo botão que a gente tem aqui é o tamanho do disco, né? Porque óbvio, ele não consegue, apesar de existir um National, né? Um National 3 em 1, que ele consegue dizer qual é o disco que está sendo reproduzido e não precisa que você faça isso manualmente. Aqui não, aqui você tem que manualmente, você tem que dizer,
é um compacto, é um disco de 10, é um disco de 12, você que tem que dizer por essa tecla aqui. E aqui a gente tem o sistema de início, start, né, e stop do automático, bem legal. Uma das coisas que a Technics fez aqui para esse tipo de equipamento é trazer a sua cápsula, ou uma cápsula chanfrada com o seu nome. Eu já falei sobre isso no Opinião Sincera desse equipamento aqui, vou deixar aqui na descrição, se não sei a ordem dos vídeos aqui, mas se eu já fiz, vou deixar aqui na descrição a opinião sincera desse equipamento. E aí lá na opinião sincera até esqueci de falar sobre um ponto negativo do Red Shell, que eu vou comentar aqui nesse vídeo. O ponto negativo do Red Shell destacável, como você viu, se a gente consegue tirar e pôr aqui, o único ponto negativo, na minha opinião, é com o tempo, ou pode acontecer um mau contato nos próprios contatos aqui. Então, às vezes você tira, põe, falhou um canal, ou fez algum barulho, você tem que vir aqui, tirar e pôr novamente. Então, quando você tem uma cápsula ligada, praticamente sem nenhuma emenda, né, digamos assim, ou sem nenhum soquete de conexão, simplesmente os fios vão aqui direto para lá, você corre menos riscos de algum tipo de mau contato. Aqui não, aqui você pode ter mau contato aqui, então seria um ponto negativo lá do Red Shell destacável, que eu esqueci de falar até no vídeo, mas eu estou falando aqui, mas cara, é simples, deu problema, tira, põe, esse tipo de equipamento você tem que saber manusear ele e saber todas as táticas, né, para poder utilizar ele da melhor maneira possível. Do resto, é um equipamento normal, gabinete de madeira, assista Opinião Sincera, tampa acrílica aqui, bem bacana, as dobradiças também, é complicado de se tocar discos, é bem chata, também vai estar lá na Opinião Sincera, onde eu falei sobre isso daqui. Os pés de borracha, normal, o fundo também é de madeira, e aqui uma característica desse equipamento, que com o tempo pode ocasionar algum tipo de problema. Como você viu aqui o motor, ele tem um motor diferente e você tem algum tipo de integrado, que era uma coisa que se fazia muito nessa época, né? Fazer integrados específicos para o equipamento. Isso é uma coisa que, vou ser bem sincero, uma coisa que estragou muito os anos 80, metade para frente dos anos 80 desse tipo de equipamento. Então, eles começaram a montar os próprios integrados, né? Em vez de você ter um integrado padrão, esse integrado faz o que? Abre, fecha, porta 1, porta 2, porta 3, utiliza aqui. E é usado em vários outros sistemas. Então era um integrado comum. Aqui não, aqui você tem um integrado específico, que ele faz a leitura da própria velocidade. Então ele mesmo consegue alterar, tá, o tanto de energia que vem para o motor, dependendo da flutuação da rede. Dependendo da flutuação da rede, ele mesmo se controla. Então ele tem um controlador de velocidade, não é igual um gradiente que tem um quartzo, né? Então você tem uma pedra de quartzo que tipo de relógio que ela mesma controla a velocidade e trava a velocidade naquela rotação e não muda de jeito nenhum. Aqui não, aqui ele faz um ajuste automático, tá? Então, conforme a energia que chega no motor, ele vai ajustando e vai fazendo com que isso aqui rode. Quais são os problemas que acarretam depois de 40 anos? Primeiro, se der problema nesse integrado, já era. Eu nem sei se existe um integrado para vender, eu estou falando uma teoria, teria que pesquisar, nunca tive problema com ele, então teria que pesquisar, ver se existe alguma coisa similar que possa ser substituído. Mas é um problema. Esse tipo de coisa que aconteceu nos anos 80 é muito chato. Você ter peças exclusivas para o equipamento e você acaba condenando o equipamento porque não encontra mais tipo de peça. Então aqui no caso esse integrado que faz essa função aí, não sei se existe ou não, mas seria um problema se caso um dia der problema. Bom, você escutou falando um monte de coisas sobre o toca-discos e falou assim, pô, mas eu quero escutar. Não, aqui você não vai escutar ele, não vou ligar ele aqui. Se você quer ver ele atuando, existem 2 vídeos desse equipamento aqui. Um onde eu faço uma demonstração completa, ele tocando, vou deixar aqui na descrição. E um outro onde ele toca um disco inteiro, vai, início automático, final automático, vou deixar aqui na descrição. Quer ver isso daí? Dá uma olhadinha na descrição que você vai encontrar esses 2 vídeos. Então hoje você conheceu o SL2900 Technics. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários alguma crítica, alguma sugestão de tudo que eu falei, alguma coisa que eu esqueci de comentar sobre esse equipamento que para você poderia ser importante, deixa aqui nos comentários que a gente continua conversando aí. Só relembrando
Tem interesse nessa geração de equipamentos? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo e também não esquece de dar o like. É isso aí, SL2900, o toca-discos Technics, fabricado pela National do Brasil.